Isso, vamos dar uma olhada como foram os gols na Arena MRV. O Galo foi para cima do Sport e venceu bem. Teve um gol anulado que a gente vai ver daqui a pouco, do Scarpa, mas aos 28 esse valeu. O Galo pressiona, fica com a bola, o Arana cruza, o Felipinho tenta tirar, mas acaba entregando de presente para o Zaratio abrir o placar 1-0. Tem dia que é noite. Felipinho não foi bem nessa, não. Aos 12 do segundo tempo, o Scarpa cobra escanteio na área e Guilherme Arana aparece no primeiro pau para ampliar em Belo Horizonte. 2-0. Teve mais gol anulado, teve bola na trave do Hulk. O jogo da volta vai ser no dia 22 de maio, portanto o Galo pode perder por um gol de diferença que está classificado nesse duelo contra o Sport. É outro Galo, Elton, e foi para cima do Sport, né? Foi uma blitz ali contra o time do Recife. O Galo bicou o Leão. É curioso isso, né, Edu? A gente falar é outro Galo e é o mesmo time, né? O mesmo time aí praticamente da temporada passada. Claro, teve grande reforço aí do Gustavo Scarpa, mas é lógico que é um Atlético modificado até nos seus conceitos de jogo, né? E a gente viu isso acontecer mais uma vez contra o Sport. Um time difícil de se jogar, né? Mariano Sosso faz um bom trabalho, mas foi um Sport tentando explorar contra-ataques e oferecendo campo ao Atlético. A gente está até vendo os melhores momentos passar aqui do lado e ter o lance do gol, né, anulado, que é essa jogada do Hulk, que demonstra muito o que é esse time do Atlético, né? O Sport estava fazendo muitas vezes uma linha de 5 no meio campo, o Atlético jogou basicamente num 4-4-2, né, com o Paulinho um pouco mais por dentro, mas a saída é sempre com 3 jogadores, né, porque o Saravia funciona como uma espécie de zagueiro pelo lado direito e libera o Guilherme Arana para ser um ala. E esse gol que acabou sendo anulado mostra que o Atlético mudou um pouco o entendimento, colocou o Paulinho um pouco mais aberto para abrir o campo, né, para tentar dar amplitude. E aí o Sport caiu na isca, né, o Hulk recebeu por dentro, acabou fazendo a jogada que terminou na finalização do Scarpa, mas o Hulk estava impedido e logo na sequência, né, o Atlético acabou fazendo o primeiro gol. Foi um time, de novo, né, com essa característica de uma posse de bola bem constante, 65%, né, terminou o jogo. Aliás, no segundo tempo, inclusive, um pouquinho maior, né, quase 67%, finalizou mais. E foi um time também que soube entender várias fases do jogo, porque o Sport foi um time que, como eu falei, marcava no 4-5-1 muitas vezes, né? O Sosso colocou ali um cinturão no meio campo, muitas vezes liberando o Felipinho, né, para ser um ala pela esquerda e prendendo mais os outros 3. O Pedro Lima, que inclusive é um jogador mais ofensivo, teve muitas dificuldades de jogar na frente porque teve que segurar o lado esquerdo, né, com o Arana e o Zaratio. E o Sport teve dificuldades, inclusive, para criar, porque jogou de novo, né, tendo a oportunidade de ter o Lucas Lima na equipe titular, mas jogando um pouco mais aberto, para sair justamente dessa zona onde o Atlético dominava muito bem quando não tinha bola, né, com o Otávio e o Alan Franco. Então acabou sendo realmente um jogo muito bem executado do Atlético, pensando no resultado e nos 180 minutos. Acabou sendo também muito bom, porque o Atlético, como você falou, Edu, pode perder por um gol de diferença no jogo da volta, que estará nas oitavas de final. Dá até tranquilidade para gerenciar esse calendário, mas é lógico, né, que não pode olhar para esse resultado como algo definitivo para a classificação, porque o Sport em casa também costuma ser muito forte, pregar surpresas, apesar do objetivo hoje do Sport principal voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma semifinal de Copa do Nordeste também, mas sabe que esse jogo de Copa do Brasil pode também render alguns milhões, né, passando pelo Galo. Não deixa de ser um jogo também difícil, mesmo com essa vantagem, mas pelo que a gente viu, temos um time claramente muito mais bem consolidado, apesar do pouco tempo de trabalho e, logicamente, também por conta dos talentos individuais, né, que o Atlético tem, que estão sendo potencializados com o Milito nessa sua gestão ainda inicial, mas que já mostra também que os jogadores entenderam rápido, né, o que ele quer para essa equipe. Jogadores inteligentes entendem rápido também técnicos inteligentes. O Atlético bem na Libertadores, bem no Campeonato Brasileiro, né, ainda invicto no Brasileirão, com 8 pontos, a 1 ponto do líder Botafogo e agora também indo bem na Copa do Brasil. Desde a estreia do Milito, eu gosto desses títulos, hein? Militante. 10 jogos,
7 vitórias, 3 empates, 0 derrota. Aproveitamento 80%, 23 gols marcados, 8 sofridos. E aí as médias, né? 2,3 e 0,8 sofrido. 2-0 para o Galo, então, contra o Leão. 37 dias no cargo e chama atenção, né, Elton, a valorização de alguns jogadores. O Scarpa estava ali, até a gente colocando um ponto de interrogação. Será que vai dar certo? Será que vai ter lugar para ele nesse time? Pois ele acha bem aberto ali. O Scarpa acaba sendo uma opção muito importante para o Milito. O Arana cresce de produção e o time todo, né? É muito claro que o trabalho do Milito é o responsável por isso, né? Sim, e detalhe, né? A gente já trouxe aqui algumas vezes o desempenho do Atlético na Libertadores e destrinchamos taticamente como funciona esse Atlético do Milito. E muitas vezes falávamos que o Hulk, né, se sacrifica muito mais pelo coletivo e tem feito menos gols. E a gente viu a quantidade de gols, né, que o Atlético fez na gestão do seu novo treinador, porque coletivamente é um time que cresceu bastante. Então, o Scarpa é o artilheiro da vez, né? Tem sido aí o cara que tem marcado os gols, apesar de hoje a gente está vendo o gol anulado, ele não ter marcado, mas acabou sendo importante com uma assistência, inclusive, né, no segundo gol. A gente percebe que é um Atlético que distribui mais, né, os seus gols, fruto de um jogo coletivo, né? Fruto de um time que consegue encontrar soluções quando alguns jogadores estão sem espaço ou alguns jogadores não conseguem render no seu potencial máximo. O Hulk tem saído muito para buscar o jogo, né, na intermediária ofensiva para abrir espaço. E aí você tem o Paulinho, que é muito inteligente, você tem o Scarpa também, né? Você tem o Arana, que funciona muito como um atacante, né, pelo lado esquerdo. Então, eu acho que amadureceu mais esse jogo coletivo e potencializou essas individualidades, Edu. Por isso a gente tem falado muito mais de outros jogadores nesse Atlético. Você citou o Scarpa e muitos outros, né, crescendo. O Alan Franco fazendo bons jogos. O Bruno Fux, né, fazendo gol, inclusive. Gostou, inclusive, de fazer gol, o zagueiro. O Saravia fazendo bons jogos pelo lado direito. O Paulinho, muitas vezes, funcionando como um atacante pelo lado do campo, como ele se caracterizou, inclusive, no início de sua carreira. E o Filipão acabou colocando ele como um cara mais central, mas com o Milito ele tem liberdade de sair da ponta para o meio, muitas vezes funcionar como um segundo atacante. Então, acho que esse jogo coletivo potencializou esses caras, né, que são caras acima da média e tem feito o Atlético, pelo menos, crescer na temporada. A gente costuma se empolgar muito, né? E às vezes muito cedo com algumas situações. E quando a gente se empolga demais e vem uma oscilação, também a depressão é grande. Então acho que o Atlético está buscando esse equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio que está chegando até muito rápido pelo tempo, né, de trabalho do Milito e pelo calendário do futebol brasileiro, né? Que oferece muito pouco tempo para o cara preparar o time entre um jogo e outro. Muito bem, falar em empolgar. Será que nossa editora-chefe Carol Cardoso se empolgou? Está escrito aqui, ó. Assunto: Milito, escola Guardiola. Por quê? Porque temos semelhança aí entre o gol do Stones e do Arana. E a Carol me diz aqui que você é corresponsável. Então há uma empolgação também com a equipe do Sport Center, com o que está acontecendo com o Galo, a ponto da gente comparar os gols e comparar Guardiola e Gabriel Milito, Elton. Na verdade, são 3 responsáveis, né? Porque eu estava assistindo a partida e conversando com nossos colegas, né? E o Mário Marra que lembrou desse gol, né? Inclusive foi ele que fez essa lembrança, tem uma memória de elefante, né? Lembrou do gol dos Stones. A gente está vendo o gol e tem um relatório do Atlético que vazou antes da chegada do Milito falando sobre bolas paradas, que o Atlético precisava melhorar as suas bolas paradas, porque as bolas paradas podem render pelo menos 20 gols numa temporada. E o Milito era capaz de fazer isso. O Milito trabalhou com o Guardiola no Barcelona, tem ele como inspiração. A gente está vendo aí a cobrança do Scarpa no primeiro pau, né? E o Arana aparecendo para finalizar. E o Manchester City, nas bolas paradas, também tem feito diferença há muito tempo com o Guardiola. E isso aconteceu na Premier League há pouco tempo. E a gente tá vendo ali, ó, cruzamento no primeiro pau e Stones, no jogo contra o Liverpool, jogando em Anfield, conseguiu fazer o gol muito parecido, Edu. Então um defensor atacando a primeira trave,
né, se libertando da marcação, tendo a proteção de um outro jogador. Parece que ali é o Ake que está junto ali, fazendo essa proteção. No caso do Atlético, a gente percebe no primeiro pau também, ó, bloquear os defensores para que o defensor tenha liberdade para finalizar, e foi o que aconteceu. A gente não está comparando aqui o Milito com o Guardiola, mas há talvez inspirações naturais de dois caras que trabalharam juntos, né? E é bem provável que o Milito, né, ele mire as suas principais referências. E Guardiola certamente é uma delas. Aliás, ele mesmo já disse isso. Pois é, faltou o Arana subir ali na placa de propaganda para ficar mais parecido, ó.